Bom, então hoje nós vamos falar sobre os canivetes Ganso. Já citei esses canivetes, essa marca especificamente, como uma boa relação custo-benefício, mas de uns tempos para cá o que já era bom ficou ainda melhor. E eu vou explicar isso direitinho. Alguns anos atrás, num fórum que eu frequentava, eu postei um review e principalmente coloquei um link de um vídeo no YouTube de um russo radicado em Israel, Vininu, em que ele fazia um hard use test de um Ganso 704. E ele abusava a barbaridade desse Ganso 704. E depois que eu fiz essa postagem, muitos amigos do fórum começaram a comprar esse Ganso, especificamente esse Ganso 704 e outros Gansos mais, né? E daí para frente, não que eu tenha introduzido o Ganso, não é nada disso, mas eu fui um dos primeiros a fazer um review dele, a comentar sobre ele, e principalmente postei esse vídeo do Vininu. E daí para cá, esses canivetes Gansos ganharam uma popularidade junto a nós aqui no Brasil, principalmente aqueles apaixonados por cutelaria, e não sem motivo. Infelizmente, eu ainda vejo muito por aí comentário do tipo: esse canivetinho chinês é mais ou menos e tal. Ou seja, o pessoal menosprezando o canivete. E tem muito de fanboy nisso. Porque, igual vocês estão vendo, aqui tem dois canivetes Spyderco, são muito bons, não resta dúvida. Mas o que tem de fanboy da Spyderco, da Benchmade, da Cold Steel, que simplesmente enaltecem qualquer coisa dessas marcas e não querem nem saber se tem algum defeito, se tem algum problema, se não é ótimo em tudo. Para eles, falou que essa marca é perfeito. E o resto, se for chinês, então é canivetinho. Eu vou procurar mostrar através desse vídeo que isso não é bem verdade, não. Esse aqui é um Ganso 704. Talvez alguns não reconheçam de cara, porque os meus Gansos, quase todos, eu modifico radicalmente a lâmina, né, porque as lâminas são extremamente robustas, né? Robustas em que sentido? Eu já comentei em vídeos meus que full flat seria mais ou menos isso. Os Gansos, o full flat deles é um tronco de cone e aí é dado fio. Então essas lâminas são absurdamente robustas, até que o Vininu detona esse canivete, detona nos testes, e o canivete sai praticamente incólume. Esse aqui, como vocês podem ver, eu desbastei a geometria geral dele, transformei primeiro num full flat e depois num convex. Ele continua robusto, mas melhorou muito a habilidade de corte, né? E todos eles com um fio muito bom, né? Mais 20 graus de microfio. A mesma coisa esse outro Ganso, Ganso 710, né? Que é uma cópia do Benchmade Rift. Também desbastei integralmente a lâmina, transformando em full flat verdadeiro, né? Agora sim, ela corta bem, né? Esse Ganso G712 não precisou que eu desbastasse integralmente a lâmina, mas precisou que eu trabalhasse muito o fio até essa altura, mais ou menos aqui, né? É um bom canivete, mas esses Gansos iniciais, apesar dos abusos que o Vininu faz com eles nos vídeos, eles tinham defeitos, tá? Eu não sou de encobrir defeito nem nada. Um defeito que eu, vamos dizer que não seja defeito, mas era essa robustez absurda da lâmina, o que diminuía a habilidade de corte, né? Outra coisa, o pino batente, que é esse pino aqui, onde a espinha da lâmina, o batente da lâmina escora, que é esse pino aqui. Ele não era um pino sólido, ele era um pino oco, que tanto é que aqui tem um parafusinho de um lado e um parafusinho de outro. E alguns usuários relataram rachadura nesse pino e deformação nesse pino. O que a Ganso fez? A partir de algumas gerações para frente, por exemplo, esse aqui, e os que são, esses modelos aqui que são fabricados agora, como esse aqui, que é uma cópia de um Lion Steel,
que é o G722, se não me engano, já vem com pino batente sólido, como nos canivetes da Cold Steel. Então, quer dizer, deformar esse pino batente é muito difícil agora. Sem contar um detalhe que eu considero importantíssimo. O tratamento térmico que a Ganzo dava ao seu 440C, que na verdade é o 9Chrome18 MOV chinês, um aço que eu considero até um pouquinho superior ao 440C original, o tratamento térmico que já era bom, visto o que esse Ganzo 704 passa nos testes do Vininu. Mas era muito bom, mas por exemplo, o microfio que ele suporta é 20 graus. Abaixo de 20 graus ele dá microdente. Já dessa geração mais nova de Ganzos, né, o tratamento térmico melhorou. Aí vocês estão me perguntando, Cabral, como é que você pode afirmar que o tratamento térmico melhorou? Muito simples, gente. Esse aqui também eu dei uma retrabalhada na geometria principal dele, né, na geometria base, no high flat dele, fiz um desbaste desde o high flat até a borda do fio, então ele não tem aquele peito saliente aqui no fio, melhora bem a habilidade de corte, apesar dos 4 milímetros de lâmina. Esse aqui que é uma versão menor dele, que é o Ganzo 724, né, mesma coisa. E aí veio esse aqui, o Ganzo 733, que é uma cópia, vamos dizer, do Spyder com o Stretch 2. Esse aqui, a geometria dele veio perfeita, exatamente igual à geometria do Stretch 2 original em ZDP 189. Na verdade, eu tenho que confessar que a geometria base dele é até um pouco melhor do que a do Stretch, porque se vocês repararem aqui, a largura da lâmina, ou seja, a distância entre a espinha e a borda do fio, é um pouco maior nele. E como ambos têm a mesma espessura de espinha, o ângulo dessa cópia da Ganzo, do Stretch 2, é até um tiquinho melhor do que no original. Tanto é que no original, não sei se vai dar para perceber, eu só retrabalhei o fio, que é até aqui. E ocorre a mesma coisa nessa cópia da Ganzo, né? Eu só retrabalhei o fio. Ele continua o stonewash dele aqui da lâmina, né? Só o fio, e numa altura até um pouquinho inferior do Stretch 2 foi retrabalhado. O pino batente é todo sólido, é uma maravilha esse canivete, uma habilidade de corte altíssima. Já vou adiantar, se alguém me perguntar, Cabral, as cópias do Endura, as cópias do RET 1 ou RET 2 da Ontário, da Ganzo, tem essa geometria? Eu não sei, eu nunca os tive em mão, então eu já adianto, eu não sei. O que eu posso garantir é que esta cópia aqui, porque tem um outro modelo da Ganzo, cópia também do Stretch, que é um frame lock, né? Que eu quase comprei, só desisti de comprar porque a Receita está taxando tudo agora, mas teve um amigo que comprou e já achou uma maravilha, então eu acredito que a geometria de lâmina seja a mesma, mas eu não posso falar em primeira mão, porque eu não tive um em mãos. O que eu quero dizer com isso? O que já era bom, que eram os primeiros Ganzos, né, em vista do hard test do Vininu, que muitas marcas famosas não passaram, os Ganzos passaram, mas o que eles tinham de defeito, que era pino batente e tal, melhorou. E o tratamento térmico melhorou. E por que melhorou? Porque esses meus esses meus primeiros Ganzos, eu trabalho com eles com microfio de 20 graus de cada lado. Eles não aceitam 15 graus. Se eu dou 15 graus neles, eles começam a microfraturar o fio, né? Já esses Ganzos que começaram a ser produzidos mais ou menos... Bom, eu só posso falar desses, que são os que eu tenho, tá? Começaram a ser produzidos mais ou menos no segundo semestre de 2015, o tratamento térmico é ainda melhor. E aí pode perguntar, Cabral, mas como você afirma isso? Simples, porque eu dou nesses Ganzos aqui uma geometria de fio, de desbaste e alívio exatamente igual a desses aqui,
No entanto, todos eles trabalham com microfio de 15 graus de cada lado e não microfraturam, né? Esse ganso aqui, cópia do Lion Steel, por exemplo, tem 59 de dureza de lana. Esse menor aqui, que é uma cópia reduzida, tem 58. Esse stretch, 59. E todos eles estão com microfio de 15 graus de cada lado e não apresentam microfraturas no fio, né? Está aqui o Stretch 2, só para efeito de comparação, né? O Stretch 2 é um pouquinho menor do que a cópia da Ganso, né? O aço é completamente diferente, aqui é ZDP 189 com 65 de dureza, aqui é o 440C, ou na verdade o 8 cromo, 9 cromo 18 MOV chinês, com dureza de 59, no caso específico dessa unidade aqui, eu não posso falar que todos são. A Ganso ela é mais ou menos consistente em 58 RC, tá? Desses meus Gansos aqui, esse 704 é 59, esse Rift é 57, esse 711 é 58, esse Lion Steel é 59, esse aqui é 58, esse é 59 RC de dureza. Aí vocês podem estar se perguntando, o que o Spider com Endura está fazendo aí? Pois muito bem, como muita gente considera o Spider com Endura um dos canivetes melhores que há, e é um bom canivete, eu não estou colocando em dúvida a qualidade da Spider. Mas o Endura é o que nós poderíamos chamar de pé de boi da Spider, ou pau para toda a obra da Spider. Por isso, essa geometria full flat do Endura, ela é enganosa, né? Porque o Endura, ele não é aquele full flat verdadeiro, que eu chamo de verdadeiro, que é terminando na ponta. Ele é tipo os Gansos, ele é um tronco de cone e só aí é dado fio. Tanto é que esse meu Endura aqui especificamente, não sei se a câmera vai dar para perceber, eu retrabalhei toda a geometria básica dele, o full flat dele. Meti na lixadeira, tirei o que eu pude, deixei semi-convexo e ainda trabalhei o fio. Então, quer dizer, eu melhorei bem a habilidade de corte dele. E, no entanto, em termos de geometria, do jeito que ele está agora, não estou nem falando o Enduro original, do jeito que ele está agora, ele é muito inferior ao Stretch 2 original. Não é à toa que o Saul Glasser, o dono da Spyderco, e o seu CEO, né, principal, pelo menos durante mais de uma década, esse foi o seu EDC favorito, um Stretch 2, né? E o que o Saul Glasser alegava? A geometria. Esse canivete corta muito bem, o que é verdade, né? Então a geometria do Stretch 2 é muito superior ao do Endura. A mesma coisa ocorre com o Ganso, cópia do Stretch 2. A geometria base dele é muito superior à do meu Endura. E olha que o meu Endura já teve a geometria base retrabalhada. Ela já foi melhorada. E aí, mas por que eu estou falando isso? Muito bem. As pessoas às vezes ficam na dúvida. Cabral, eu queria comprar um bom canivete como o EDC. Tá joia? Tal. Você tem preferência por marca? Não, qualquer canivete que seja bom. Então tá. Como todo mundo fala maravilhas do Endura, e realmente é um bom canivete, o VG10 é um bom aço, mas não é nada extraordinário. Ao contrário do que muita gente fala, pessoal, endeusa o VG10. O VG10, aço japonês. Gente, o VG10 nada mais é do que um 440C modificado e um pouco melhorado. É só isso. Ele é um pouco mais inoxidável que o 440C, ele tolera um pouco mais altas temperaturas do que o 440C, ou seja, ele originalmente era usado também, assim como o 154CM e o ATS-34, para paleta de turbina de avião, tá? Então, o VG10 é um bom aço, eu não estou colocando em dúvida, mas não é essa maravilha que o pessoal alega só porque a Spyderco o tem como carro-chefe. É um bom aço como quase todos os aços. E a Spyderco tem sim um bom tratamento térmico para esse aço.
Mas qual o problema do VG10, por exemplo? Eu falo em primeira mão, porque eu tenho esse e tenho mais um canivete em VG10. O VG10 não aceita menos do que 20 graus de microfio. Se eu colocar 15 graus de microfio nesse meu Endura com VG10 com 60 de dureza, ele tem 60 de dureza, ele microfratura. Não adianta. Já tentei várias vezes, o resultado é sempre o mesmo. Com 20 graus, tudo bem, ele estabiliza. Ele dá nanodentes, tá? No cortar uma folha depois de algum uso, você percebe um certo... ao cortar a folha. Mas isso é natural do VG10. Agora, aquele microdente de você passar a unha e sentir um bump, ou de cortar a folha e ele dar uma engasgada, isso não ocorre. Mas com 15 graus ocorre. Então, para essas pessoas que endeusam a Spyder com Endura em VG10 e chamam o ganso em 440C ou 440C chinês, que é o 9 Chrome 18 MOV de canivetinho, ou aquele canivete chinês, então para essas pessoas, eu já vou deixar claro que o que eu fiz não é um teste de retenção de fio, porque as geometrias são diferentes, tá? Mas o que eu fiz? Eu peguei essas caixas de papelão corrugado, essas que a gente usa para trazer compra do supermercado, quem não quer usar sacolinha, e o que eu fiz? Com um outro canivete, eu cortei talas desse papelão corrugado, de modo que quando eu fosse efetuar os cortes com os dois canivetes, sempre seria perpendicular ao corrugado, ou seja, o corrugado são aquelas pequenos bumps, né, que dão estrutura no papelão, um papelão de mais ou menos 4 a 5 milímetros de espessura. Se você cortá-lo nesse sentido, facilita, porque você pega entre os bumps. Então eu cortei as talas de modo que todos os cortes que o canivete fosse efetuar seria perpendicular aos bumps, ou seja, ele demandaria mais do canivete. E com um detalhe, 20% dessas talas eram duplas, eram dois papelões colados um no outro. De cara se percebe que se faz menos esforço com o ganso do que com o Endura. Por quê? Porque a geometria geral facilita. A geometria geral favorece. A geometria do Endura, mesmo esse meu Endura tendo a geometria melhorada, não é tão boa quanto a desse ganso Stretch 2. Então, eu exercia menor esforço. E com um detalhe, esse ganso Stretch 2 está com 15 graus de cada lado de microfio e o Endura 20. Né? Pois bem, e como é que foi a metodologia? Como não era teste de retenção de fio, eu fiz 200 cortes com cada canivete. Que eu imaginei que uma pessoa que use um canivete como o EDC não vai fazer mais do que 200 cortes num papelão por dia. Né? Eu acho que é uma coisa razoável. Você precisa desmontar uma caixa, você vai fazer o quê? 5 cortes, 8 cortes, 10 cortes, 20 cortes, não mais do que isso. Né? Então, era mais para fazer uma meia comparação de como seria o canivete como o EDC. Pois bem, e como é que foram feitos esses cortes? Para não ter diferença de papelão para um canivete e outro, numa mesma tala, um canivete efetuava 10 cortes, depois o outro canivete efetuava 10 cortes. E assim em todas as talas. Quando tinha uma tala menor, um canivete efetuava 5 cortes e o outro 5 cortes na mesma tala. Ou seja, eles foram expostos ao mesmo papelão. E, ao final de 200 cortes, nenhum dos dois canivetes rapava mais cabelo. Nem o Endura em VG10 com 60 de dureza, nem o ganso em 440C com 59 de dureza. Porém, vejam como o ganso corta um papel de bula. Eu não mexi no fio depois dos 200 cortes. Cada canivete efetua 200 cortes. A cada intervalo de 50 cortes eu testava o fio. Vejam o ganso como se comporta. Para a maioria das pessoas, é uma lâmina que continua bem afiada. Vejam o comportamento agora do Endura.
ele, vamos dizer, arranha mais nitidamente do que o ganso. Isso, em certo ponto, já era esperado. Por quê? Porque com a geometria pior, ele tem que fazer mais esforço para cortar o papelão. E isso detona mais o fio. Mas também, aí alguém pode lembrar e falar assim, ah, mas o fio que está no ganso é mais agudo do que o do Endura. Então, teoricamente, seria mais frágil. Mas é aquilo que eu falo, gente, é teoricamente. Porque a qualidade de ambos os aços, tanto o 440C como o VG10, é semelhante. Não vou dizer que é igual, é semelhante. E, claro, ninguém vai questionar o tratamento térmico da Spyderco. É o estado da arte para os aços que a Spyderco usa. E eles fazem testes exaustivos. Se alguém chegar e me dizer, Cabral, mas o controle de qualidade da Spyderco é superior ao da Ganso, eu não vou discordar, tá? Eu não vou discordar. Mas por esse teste que eu fiz, e pelo uso, eu já venho usando esses canivetes Ganso há alguns anos, e pelo uso, em termos de retenção de fio, eu não vejo diferença entre o 440C da Ganso e o VG10 da Spyderco, tá? Com um detalhe, essa cópia, né, esse Ganso G733, cópia do Stretch 2, com o frete ele sai entre 15 e 20 dólares. Esse aqui eu comprei por 15 dólares. Qual o problema? A Receita está taxando tudo agora, não estou deixando passar nada. Mas tudo bem, 15 dólares com o frete. O Endura, eu vou colocar num patamar mais baixo, mas acho que a média de preço que nós brasileiros vamos conseguir comprar um Endura no eBay vai estar em torno aí de 60 dólares. Eu acho que eu nem estou colocando muito alto o valor, né? Mas 60 dólares em VG10, fora o frete. E como vocês puderam ver, o desempenho de ambos, no caso, esse Ganso G733 e esse Endura da Spyderco, é muito semelhante. Aí alguém pode dizer, Cabral, mas eu quero ter um Spyderco. Perfeito. Ô Cabral, eu quero ter um canivete em VG10. Ótimo, eu também sou assim. Às vezes eu não tenho um aço, eu compro um canivete X ou Y que tem aquele aço só para me saber como é que aquele aço se comporta. Não tem problema nenhum. Agora, alguém chegar e falar assim, não, o Spyderco Endura é muito superior a qualquer Ganso. Não é. Não é. Tá? E quem diz que é, mente ou não conhece de canivete, ou não conhece de aço, ou não sabe o que é o desempenho de aço, ou não usa o canivete. Falar que um Spyderco Endura é muito superior a esse Ganso G733, e aqui eu estou fazendo uma menção direta de dois modelos. Quem disser isso, mente. Mente e mente descaradamente. Vamos lá, material de empunhadura, FRN no Spyderco, G10, qual que é melhor? Melhor em que sentido? Um tem suas vantagens, tem suas desvantagens. Por exemplo, o FRN é praticamente impossível de quebrar. Você até consegue, mas é difícil. Só que ele confere uma certa flexibilidade à empunhadura. O G10 praticamente não é atacado por nenhum químico. É muito mais resistente ao ataque químico do que o FRN. É rígido, confere rigidez estrutural à empunhadura. Porém, é mais fácil de fraturar do que o FRN. O G10 resiste muito melhor ao fogo que o FRN. Já fiz o teste, tá? Então, cada um tem sua vantagem e desvantagem. Então, não dá para dizer que o material da empunhadura da Ganso é inferior ao material de empunhadura da Spyderco. Não é. O 440C da Ganso é inferior ao VG10 da Spyderco. Não é. Nós vimos aqui. Eu fiz um teste despretensioso, 200 cortes cada lâmina, em papelão corrugado, e ao final dos 200 cortes, ambos apresentaram mais ou menos o mesmo tipo de fio, sendo que, mesmo após os 200 cortes,
o ganso continua cortando muito melhor, ou seja, tendo uma habilidade de corte superior ao Endura. E olha que nós estamos falando do meu Endura, que teve a geometria melhorada. Não estou falando do Endura original, não. Sendo que o Stretch 2 está original, boa parte da lâmina, com exceção da região do fio que foi retrabalhada. A mesma coisa no Stretch. Apenas a região do fio do Stretch original. Apenas a região do fio foi retrabalhada para melhorar ainda mais a habilidade de corte. Mas a geometria básica da lâmina é exatamente a mesma. E ambos têm a mesma geometria básica. Tá? Então, quer dizer, esse negócio de ficar chamando ganso de canivetinho, e o Spider, o pessoal até enche a boca para falar do Spider. Vejam bem, eu não estou falando mal da Spider. Não estou denegrindo a Spider nem o Endura. É um excepcional canivete. Porém, em termos de habilidade de corte, o Spider com Endura, eu estou falando especificamente de um modelo. O Spider com Endura em VG10 perde feio deste modelo da Ganso G733, cópia do Stretch 2. Por quê? Porque a geometria do Ganso é exatamente igual à geometria original do Stretch 2 da Spider, que é um excepcional canivete para habilidade de corte. Então, nesse quesito, a habilidade de corte, o Endura perde feio para esse Ganso. E em termos de retenção de fio, ambos foram a mesma coisa, com um detalhe. Esse Ganso G733 suportou uma geometria de fio mais aguda do que o Endura em VG10. Tá? Então, quando vocês ouvirem alguém falar assim, Spider com excepcional canivete, é verdade, Spider é um excepcional canivete. Agora, se essa mesma pessoa chegar e chamar, e eu vou ser bem específico, esse Ganso G733 de canivetinho, ou falar com desdenho, é um canivete chinês, você pode saber, essa pessoa é um fanboy. O que é o fanboy? Não importa a realidade, não importa nada. Aquilo que ele é fã sempre vai ser melhor do que tudo, vai ser excepcional em tudo, vai ter o melhor fio em tudo, quando a realidade não é essa. Então, volto a dizer, esse vídeo não é para desmerecer em nada a Spider. É uma marca excepcional. Agora, uma comparação direta entre o Endura 4, que é esse caso meu, full flat, com geometria melhorada, e um Ganso G733, apenas com a geometria do fio melhorado, ambos tiveram desempenho basicamente igual, cortando papelão. Então eu estou sendo bem específico. Tiveram um desempenho basicamente igual, com uma habilidade de corte maior do Ganso do que do Spider, tá? E a retenção de fio foi basicamente igual nos dois. Então, quem tiver interessado em ter um canivete com bom desempenho, uma boa qualidade de acabamento, uma boa retenção de fio, e não quiser pagar muito mais por isso, porque como nós vimos aqui, sem contar o frete, com um Endura você compra pelo menos 4 Gansos G733. Na pior das hipóteses, você compra 3 Gansos G733. E eu garanto, eu digo por mim, se eu tivesse igual esse Endura meu, que eu uso quando eu estou de calção para sair, para andar, para ir no rio, qualquer coisa assim, porque ele resiste bem ao suor e tal. Se eu perder um Endura desse, eu vou ficar chateado, óbvio. Né? Por quê? Porque é um bom canivete, eu gosto dele, eu não falo mal da Spider. O que eu acho que não é legal é o sujeito botar a Spider lá em cima, no caso, você de novo específico, um modelo Endura em VG10, botar lá em cima e chamar um canivete como esse, um Ganso G733 de canivetinho. Porque o desempenho dos dois é basicamente o mesmo, com vantagem para o Ganso. Né? Então, ao passo que se eu tiver com um Ganso desse na cintura,
Entrar num rio, numa lagoa, estiver numa pescaria, eu perder, eu vou ficar chateado, mas muito menos do que se eu perder um Endura. Pela questão do valor. Esse aqui custou, ou custa mais ou menos $60, esse aqui $15. É muito mais fácil eu repor este aqui. E no dia a dia, o desempenho dos dois é basicamente o mesmo, com vantagem para o ganso. Por quê? Por causa da geometria geral. A geometria geral da lâmina deste ganso especificamente é superior ao Endura 4 da Spyderco. Estou comparando modelo com modelo, não estou falando todos os gansos comparado com todos os Spyderco. Estou comparando especificamente estes dois modelos, né? E se alguém me perguntar, Cabral, a Ganso tem uma cópia do Endura, e aí? Eu não sei, eu nunca tive a cópia da Ganso do Endura. A julgar pelo Ganso G733, que seria uma cópia do Stretch, eu devo imaginar que a Ganso, como trabalha bem, fez uma cópia quase perfeita do Endura. Então, a geometria do Ganso deve ser semelhante à geometria do Endura, uma lâmina um pouco mais robusta, né? E como vocês podem ver, Cabral, eu não gosto da estética do Stretch, eu gosto da estética do Endura. Eu devo comprar um Endura ou o Ganso que é cópia do Endura? Não sei, isso vai do gosto da pessoa. Vai que você queira ter um aço VG10 que você não tem. Vai que você queira ter um canivete da marca Spyderco. Agora, se você não estiver preocupado nem com marca, nem com tipo de aço, eu acho que o cópia do Ganso, né, o Ganso que é um clone do Endura, é uma relação custo-benefício bem melhor, de 3 a 4 vezes melhor, né? Mas aí fica a gosto do freguês, de quem vai comprar. Eu só estou dando um dado real, de uso prático. E como vocês podem ver, eu não fico de babysitter de lâmina minha. O meu Endura eu meti na lixadeira e reduzi a geometria geral dele para melhorar a habilidade de corte. Para mim é isso que conta. E mesmo eu tendo feito isso, ele ainda tem um desempenho pior do que o Ganso G733 do jeito que vem de fábrica. A única modificação que eu fiz foi no fio. Mas o Endura, além de ter sofrido a modificação na geometria geral, também sofreu modificação no fio. Então, nesse quesito, ambos estão iguais. Com a única diferença, o VG10 não suporta 15 graus de cada lado de microfio, e esse 440C desse Ganso G733 suporta, assim como desse meu Ganso G722 e desse Ganso G724. Esses outros Gansos aqui, mais antigos, não suportam 15 graus. Neles eu tenho que usar 20 graus. Tá? Então, era isso para esse momento. Mostrar que quem chama os canivetes Ganso de canivetinho, eu peço desculpa, posso estar sendo um pouco arrogante, mas ou não entende de aço, ou não entende de canivete, ou não usa canivete, tá? Porque canivete para mim, eu já cansei de falar, eu só não abuso. Canivete para mim, eu não acho que seja para colocar o canivete aqui num toco de madeira e vir fazer um batone com outro toco aqui. Isso para mim é função de faca. Isso para mim é abusar de canivete. Isso eu não faço. Agora, eu corto tudo que for preciso. Eu corto madeira, eu corto borracha, eu corto o diabo a 4 que for necessário. Eu não tenho problema em detonar fio. Recuperar fio de canivete para mim é a coisa mais simples do mundo. Essa é uma das vantagens que você tem quando você aprende a afiar. Você não fica com dó de usar a sua lâmina. Você usa para o que tiver que usar. Detonou o fio, você refaz ele em 5 minutos. Pronto, acabou. Tá? Então, o que eu quero dizer é que o que eu tenho percebido é que essa nova geração de canivetes Ganso, eles melhoraram alguns defeitos que tinham, como eu já citei, o pino batente, melhoraram o tratamento térmico, tá? E tem um custo-benefício muito interessante. Alguém vai falar assim, Cabral, então eu vou comprar um Ganso me fiando na sua palavra. Não, eu não tô dando garantia da Ganso. Vai que você compra um que está com defeito
de fabricação e vai falar, ah lá, o Cabral é que me mandou comprar. Não estou mandando ninguém comprar. Eu estou dizendo que eu tenho aqui 6 gansos, não é à toa. Eu não gosto de porcaria. Eu não ia comprar 6 canivetes se eu achasse que eles são porcaria. Eles têm um custo-benefício muito interessante. O que eu estou dizendo é minha experiência pessoal de uso. Pelo que eu uso, eu posso atestar que esses canivetes, e principalmente eu vou ser bem específico, para nego não me cobrar o que eu não falei. Numa comparação direta, cortando papelão corrugado, com 200 cortes com cada um, o Ganso G733, com um melhoramento na região do fio, da geometria do fio, e 15 graus de microfio, teve um desempenho superior a um Spyder com Endura 4, com alteração no full flat da lâmina para melhorar a habilidade de corte, alteração na região do fio para melhorar a habilidade de corte, e microfio de 20 graus de cada lado em aço VG10. É isso que eu estou falando. Nesses 200 cortes de papelão, e só nessa situação, o desempenho do Ganso foi melhor. No final das contas, como vocês viram cortando papel de bula, que é papel fininho, os dois cortaram mais ou menos igual, tá? Porém, eu que estou cortando, eu sei que a sensação ao Ganso é de um corte mais suave do que usar o VG10. E ao cortar o papelão, eu faço menos força com o Ganso do que com o Spyder, nesses 2 modelos especificamente, tá? Então era isso. Quando algum de vocês virem alguém chamando canivete Ganso de canivetinho, ou canivete mais ou menos ok, vocês podem chamar a atenção para as qualidades intrínsecas do Ganso, tá? Qualidade do aço usado, qualidade do tratamento térmico, qualidade do acabamento, porque é muito fácil ficar se prendendo a detalhezinho como a distância da cabeça do parafuso do átomo. Isso é detalhe cosmético, gente. O que importa numa lâmina é a lâmina em si, o aço e o tratamento térmico dela. É lógico, você tem que ver a questão de estrutura, como é que é a estrutura do cabo e tal, mas o principal é a lâmina. Então, eu vejo muita gente, quando não tem o que achar ruim no Ganso, pega o clipe dele aqui e puxa além do que deveria. Eu acho que você abrir um clipe meio centímetro é mais do que suficiente para entrar em qualquer bolso de calça, até calça jeans. Agora tem gente que pega o clipe aqui e puxa até aqui, aí o clipe entorta e fala assim, aí, o clipe é porcaria. Olha, tudo bem, pode ser que se eu pegar um clipe da Ganso e fizer isso, ele não vai entortar. Perdão, da Spyder. Mas eu não vou fazer isso porque o clipe não é para isso. O clipe só tem que entrar num bolso de calça, nada mais. Você pegar o clipe e puxar, não tem função. Ah, mas eu quero ver que se o clipe agarrar em alguma... Gente, nós estamos falando de situação excepcional. A regra não é essa. E agora, você querer desmerecer um canivete por causa de um detalhe desse, ou seja, você não achou mais nada para desmerecer, então você vai desmerecer o clipe. Ou a fixação do parafuso que não estava boa. Isso são detalhes cosméticos. Isso não é o mais importante numa lâmina, tá? Então fiquem atentos quando vocês virem vídeos por aí com o sujeito descendo a lenha num canivete só porque ele é chinês e enaltecendo um canivete só porque é um Spyder, com um Bait, um Cold Steel, tá? Pode saber, ou o cara é fanboy, ou não entende muito de lâmina, ou não usa muito lâmina. Porque quando o sujeito começa a falar demais e você olha lá e a lâmina dele não tem um arranhadinho, é aquele fio bonitinho e tal, você fala assim, esse canivete deve cortar muito papel. Papel ele deve cortar bastante. Agora, abrir uma melancia, quebrar um coco, e eu não estou recomendando ninguém que quebre coco com canivete, tá, gente? Não é isso. Você quebra o coco, depois para remover a parte carnuda do coco lá de dentro, você vai forçar a lâmina ali com o carpo do coco, que é aquela parte dura e tal, vai forçar aquilo. Isso sim eu faço. O canivete é para isso. Não é para mim chegar e bater a espinha do canivete no pericarpo do coco, que é aquela parte dura, tá? Não é isso. Ou você tem que
sei lá, cortar couro, cortar papelão, cortar borracha, cortar plástico, canivete é para isso, tudo bem. Agora, dar bordoada na espinha de canivete, coisa aí já é abuso no meu conceito. Quem achar que deve fazer, que faça, não estou nem aí. Eu estou falando que canivete é para cortar. Eu corto tudo que eu tenho que cortar com os meus canivetes ou com o canivete que eu estou no bolso na hora. Tá? Isso sim, isso eu não tenho dó mesmo não. Agora, quem fica falando muita maravilha de um canivete e você olha a lâmina está muito bonitinha, eu acho que esse canivete só tem cortado papel, mas tudo bem. Tá? Então isso é para mostrar a realidade para vocês do que é um canivete robusto, o que é um bom desempenho de canivete como o IDC. Você precisa pagar $60 para ter um bom desempenho num canivete como o IDC? Eu acho que não. Você pode pagar $60? Claro que pode. Se eu não tivesse o Endura, eu provavelmente gostaria de ter um Endura, para mim saber qual é. Né? Agora, se eu, por exemplo, não tenho um Endura e tenho a chance de comprar um canivete da Guns, que é cópia do Endura, e gostei do desempenho, aí eu vou pensar, ainda melhor se eu vou gastar $60. Pode ser que eu gaste, tá? Mas eu já vou saber de antemão que não é porque eu gastei $60 que o meu Endura da Spyderco vai ter um desempenho muito melhor do que uma cópia de Endura da Ganzo. Não vai, tá? Não vai. A realidade é essa. Era isso para o momento. Eu espero que tenha esclarecido para a maioria dos amigos, tá? Não estou falando nada contra a Spyderco. Eu adoro a Spyderco. Principalmente um dos meus canivetes preferidos é esse. O Stretch 2 em ZDP 189. É um dos meus, acho que 5 canivetes preferidos é esse Stretch. O que eu quis mostrar é que o desempenho do Endura comparado com o Guns G733 é mais ou menos semelhante. Tá? Ponto final. Um custa 60, o outro custa $15. Era só isso. Um abraço a todos e era só para o momento.